Boa noite, galera tricolor do canal Fluminense. Aqui é Ney. Hoje é terça-feira, feriado, né? E a gente vai falar um pouco do nosso Flusão, algumas coisas surgindo aí, algumas novidades, e a gente vai trazer tudo aqui para vocês. Galera, vamos começar falando do elenco que está treinando para o jogo de quinta-feira contra o Nova Iguaçu pela terceira rodada. Há uma expectativa que o Santi Moreno e o John Kennedy possam estar ótimos para ir para o jogo, né? Só que eles não treinaram hoje, pelo menos não apareceram as fotos deles treinando, então é um sinal que talvez eles não possam ter condições para o jogo contra o Nova Iguaçu, mas sim contra o Flamengo no próximo domingo. Então são ausências no treino, estão treinando ainda em separado e ao contrário do Ganso, que já está treinando com o elenco, o Ganso já está junto com a galera, treinando normalmente com o elenco profissional. Então o Ganso sim pode voltar no clássico contra o Flamengo. É mais certo o Ganso voltar do que o John Kennedy e o Santi Moreno, tá? Ganso já treinando e pode ficar como opção no banco de reserva caso o Acosta vá ser o titular. O elenco agora, como eu falei ontem, já está treinando junto, né? Não tem mais aquele grupo 1 e grupo 2. Todos os jogadores treinando juntos agora. O primeiro grupo e o grupo principal também. Já poderemos ter uma mescla contra o Nova Iguaçu, se o treinador assim quiser. Pode misturar um pouco de titulares e um pouco de reservas. Até porque é um jogo decisivo, o Fluminense precisa da vitória para chegar a 6 pontos e dar uma respirada no grupo dele, né? O Fluminense está em quarto lugar e o Sampaio Corrêa está atrás, então não pode ter um descuido qualquer, o Fluminense precisa da vitória. Vamos falar agora um pouco do John Arias, galera, da situação do John Arias, vamos lá. O Fluminense não recebeu nenhum comunicado do Wolverhampton de que clube nenhum brasileiro tenha feito uma proposta pelo jogador, tá? O Arias tem várias propostas de vários clubes, mas ainda não se decidiu se irá voltar ao Brasil ou se vai continuar cumprindo seu contrato até o meio do ano, tá? Então nada foi resolvido ainda. O resto que estão falando por aí é puro fake news, tá? Querer o jogador é uma coisa, né, galera? Agora contratar é outra. Para contratar, o atleta tem que querer ir para o Palmeiras ou para outro clube, né? E o Zenit tem que aceitar os termos e o Fluminense não poderia cobrir a proposta, porque o Fluminense tem no contrato uma cláusula que diz que ele tem como igualar a proposta e aí sim o jogador vai para o Fluminense. O Fluminense tem a prioridade de compra. Então o resto que estão falando aí, podem falar o que quiser, mas a verdade é outra, né? Segundo o Alexandre, do canal Tricolada, o atacante Rafael Navarro, num podcast, falou que o Fluminense chegou a procurá-lo no meio do ano passado e as negociações não avançaram porque o clube que ele estava não o liberou, né? E na realidade também o Renato Gaúcho, na época, se dizia satisfeito com o que ele tinha, com Cano, Everaldo e John Kennedy, né? Eu não acho que o Rafael Navarro seja a grande solução dos nossos problemas, mas que ele é melhor que o Everaldo e que os que estão lá, tá? Não tenha dúvida disso. Pelo menos o homem de área, ele é mais homem-gol do que o Everaldo, não tenham dúvida disso. Gente, eu não consigo entender uma coisa, tá? Não sei se vocês compartilham no meu raciocínio ou não. O que passa na cabeça dessa diretoria? Eu não sei se eles estão de sacanagem com a nossa torcida, né? Porque não é possível tanta incompetência. Para mim tem algo proposital nisso tudo, não é possível, isso não é normal, tá? Era visível que desde o ano passado o Fluminense precisava de um homem-gol, de um ou mais centroavantes. E deixamos de seguir em algumas competições pela falta desse homem-gol, né? Tudo bem, o mercado está inflacionado, está difícil de achar um jogador bom e que não seja tão caro, tudo isso aí eu concordo. Mas porra, como é que os outros clubes acham? Como é que o Cruzeiro trouxe o Caio Jorge por 6 ou 7 milhões de euros, que na realidade não é muito dinheiro, é 40 e poucos milhões. O Fluminense vai dar 10 no Soteldo. Como é que o Botafogo trouxe o Igor Jesus
que na época ninguém falava em Igor Jesus, o Botafogo descobriu o jogador, trouxe o jogador, arrebentou e chegou à seleção. Como é que o Palmeiras, tempos atrás, trouxe o Flaco Lopes, que ninguém nem conhecia, e não pagou tão caro por ele? Quer dizer, se procurar, galera, se procurar, vai achar. Mas para isso tem que ter um scout profissional, os caras bons do que estão fazendo, que saibam que estão fazendo, né? Um presidente com uma vontade de montar um time bom. Tudo isso tem que estar casando, porque se não casar, acontece o que aconteceu no Fluminense, né? Jogadores de baixo nível contratados e que não rendem, né? Eu tenho certeza que no Uruguai, na Argentina, na Colômbia, se procurar vai achar um bom centroavante, com certeza. O que esse scout do Fluminense faz? Eu queria entender o que esses caras fazem, né? Futebol, galera, tem que renovar. Não adianta ficar trazendo jogadores de 40 anos e ainda oferecendo salário alto por jogadores em final de carreira. Você vai pagar por um jogador de 40 anos, você não vai ter mercado para vender ele depois, né? Você vai perder, jogar fora o dinheiro. Você vai usar ele naquele período. Acabou aquele período, você vai perder aquilo que você injetou nele. Então, é burrice, é burrice. Para mim, é burrice, tá? Por que venderam Cauã Elias, que era um jogador novo, jovem, estava despontando ainda no futebol, no momento que o Fluminense estava com uma escassez de camisa 9? Por que venderam o garoto? Por que não seguraram o garoto e venderam outros? Vendesse o Riquelme, vendesse outros, o Isaac, como vendeu, deixasse o Cauã Elias. A gente não tinha 9 no momento, né? Rendendo o que o Cauã estava rendendo. Foi, no mínimo, uma burrice, né? Para não dizer outro nome. Segundo o jornalista, agora vem outra notícia. Segundo o jornalista Rodrigo Dias, a última notícia agora da noite, o Fluminense sondou pela segunda vez o atacante Richarlison. Já tinha sondado uma vez, sondou de novo e queria o empréstimo do jogador novamente, e o Tottenham disse não. O Tottenham só aceita vender o jogador. Aí eu pergunto, para que Richarlison, que está bichado? Richarlison já está machucado de novo, vai ficar 7 semanas parado. Para que a gente vai ter um jogador para jogar 2, 3 jogos e ficar 7 semanas parado, depois volta, joga mais 2, 3, fica mais não sei quantos parado? Não interessa, gente, isso é burrice. Só para dizer que contratou o Richarlison, para tirar foto com ele? Porra, vamos ser mais competentes, vamos ser mais profissionais. O Fluminense precisa de um jogador que jogue todos os jogos da temporada, ou quase todos, tá? Agora o Fluminense negocia atualmente, segundo informações ainda do Rodrigo Dias, ele teve informações que o Fluminense está negociando com um grande nome e poderá anunciar a qualquer momento. O nome ainda não vazou, né, para que não atrapalhe as negociações. Ninguém sabe quem é, mas podem ser vários jogadores, né, galera? Passou pela minha cabeça vários. Roger Guedes, Soares, que já jogou no Grêmio. Richarlison é um que já foi descartado, não vai ser. Gabriel Jesus, não sei quanto que ele vale no mercado. Marcos Leonardo, que passou pelo Santos, centroavante, que acho que começou no Atlético Paranaense, se não me engano. Então esses jogadores passaram na minha cabeça, tá? Pode ser qualquer um desses ou pode ser outros que não estão aqui nessa lista que eu passei, né? Eu espero só que o Fluminense saiba o que está fazendo, contrate um jogador que venha para somar e não para diminuir, um jogador que faça gols e que jogue, né? Que esteja bem fisicamente, não venha nenhum jogador machucado, bichado, para se juntar a outros que já estão aqui nesse elenco, né? Então é isso, galera. Por hoje é um vídeo curto, né? A gente vai ficar aqui na torcida. A qualquer momento que surgir alguma novidade, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Num vídeo exclusivo. E peço a galera que se inscreva no canal, que deixe o like. Quem puder hypar o vídeo vai ajudar bastante também. Até amanhã, um abraço, um bom final de feriado. Fiquem com Deus, saudações tricolores.